Então, vamos iniciar. Como desenvolver alunas dispersas? O que fazer? Nós temos que ter cuidado com o que é alunas dispersas, o que é, no seu contexto, uma aluna dispersa. Para você, o que é uma turma dispersa? Na turma, muito bem, Veluma, compartilhou, né? Uma turma dispersa, a gente precisa ter cuidado para não colocar como minha turma de baby, de criança, né? Elas, como é que eu posso dizer para vocês de uma forma bem impactante mesmo, para vocês já entenderem logo? Eu não posso pensar que minha turma de criança é uma turma de adulto, né? A turma, cada uma faz as coisas no seu tempo. Eu já falei para vocês, cada professor faz, cada aluna, desculpa, cada aluna faz tudo no seu tempo, né? Então, são vários corpos ali dentro da sala. Então, você não pode dizer, Mônica, eu tenho muita loucura dentro da minha sala, as alunas são muito dispersas e isso e aquilo. Mas quem está dispersa é uma aluna, são em determinados momentos, é a aula toda. Como é que está acontecendo isso, né? Então, se ela está dispersa, uma aluna, ou seja, o número de, a quantidade que for, é porque provavelmente aquilo que ela está olhando está mais interessante do que sua aula. Então, a sua aula tem que ser muito, muito atrativa para resolver esse problema, né? As pessoas confundem muito esse problema em relação a turmas lotadas, né? Eu tenho turma muito lotada, Mônica. É por isso que minhas alunas são dispersas, né? E eu digo já para vocês que não é um motivo a turma lotada. Sua aluna ser dispersa porque sua turma é lotada e isso e aquilo. Não. Você precisa fazer a aula atrativa do mesmo jeito para aquela quantidade de crianças. E sim, ter cuidado e saber discernir lá dentro da sala o que é uma aluna dispersa e o que é algo natural da criança, né? A gente quer que a criança faça o quê? A gente quer que a criança fique totalmente parada, olhando para a gente, fazendo o que a gente está mandando, fazendo tudo que eu quero no mesmo tempo, porque todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo, a sequência, e esperar sentadinha no seu lugar. Gente, criança, se nem uma turma adulta a gente não consegue trabalhar assim, imagine uma turma de criança. É normal que, de vez em quando, é normal, desculpa, gente, coisa de graça. É normal que, de vez em quando, a criança, ela comece... Ela tá aqui prestando atenção na sua aula, mas aí passou um mosquitinho assim, aí ela olha para ele, nananã, e ao mesmo tempo ela já volta. Você não pode, todo tempo que você vê uma aluna dispersa, você não pode gritar, chamar o nome dela, fulaninha, olha para cá, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. E aí você fez com que todas as suas alunas, toda a turma, focasse naquela amiguinha que está dispersa. E aí, todo o trabalho que você construiu vai cair ali por terra mesmo, né? Aí você vai ter que garantir todo mundo de novo, você vai ter que fazer com que as alunas prestem atenção de novo, você vai ter que fazer tudo do início, o trabalho todinho de foco delas, entende? Então, se uma aluna, por um acaso, se ficar dispersa, ou então sair, mexer na sapatilha ou sentar, deixa ela, que ela vai voltar no tempo dela, entendeu? A gente tende a parar a aula por conta de uma aluna e não pode, isso jamais pode acontecer. No final elas perguntam, já acabou, tia? E não é por ser turma lotada que... Porque quando a gente fala de dispersão de aluna, a gente tende a pensar que é porque a turma é lotada. E não é. E não é por conta disso. É pela minha maneira
de atrair aquela aluna, pela minha forma de fazer com que ela observe a aula. A minha aula, como é que ela tá? Ela tá atrativa bastante para que minha aluna não olhe para o lado e para o outro? Eu lhe garanto com todas as palavras que se você tiver fazendo uma aula maravilhosa, super atrativa, a criança, ela pode até se dispersar um pouquinho porque é da criança. Mas pronto, ela não vai, sua aula vai ser um show, entendeu? Ela não vai, isso não vai te prejudicar, como prejudica várias professoras, né? Nós temos esse grande problema. E para você superar este problema da dispersão, né, das pessoas, para que você consiga superar este problema, o que é que você precisa fazer? No Insta, só um minuto, a Cris falou que no Insta tá falhando. Gente, vocês do Insta podem vir pro YouTube, a gente tá no YouTube também, tá bom? E você superando, primeiramente é você entendendo que a criança, ela por si só já vai fazer isso. Então, não queira cobrar que sua turma faça tudo ao mesmo tempo, todo mundo junto e todo mundo na mesma hora. Não tente cobrar isso. Não tente, porque não vai funcionar. Entendeu? A criança vai fazer uma do jeito, outra do outro jeito, outra do outro jeito. Não, elas não vão fazer tudo igualzinhas do jeito que você está querendo. E aí, outra coisa, eu quero que minha turma espere sentadinha até a vez dela. Você trabalhou isso? Você trabalhou a vez dela para que ela consiga esperar? Gente, é muito difícil para a gente esperar, imagina uma criança, entende? Então, como é que eu vou trabalhar para minha criança, minha aluna, saber esperar? Eu faço as atividades em todas ao mesmo tempo, de início. Aí depois eu divido o grupo, faço um grupo, metade da turma, e depois faço a outra metade. Aí depois eu vou diminuindo, para que o tempo de espera não seja tão grande. Gente, imagina você com 20, 30 alunas numa sala, deixando cada uma fazer um exercício, cada uma por vez. E aí aquela que tá lá no final, ela já tirou a roupa todinha, porque ela não aguenta esperar. Não tem quem consiga esperar desse jeito. Então, é necessário que você trabalhe isso para que você tenha ganhos futuros aí. Muita gente diz, Mônica, tua turma é tão... Olha, eu vi vídeos, minha turma não fica assim, não fica assim. Gente, tudo que a gente posta é muito bonitinho, né? Mas e aí o que acontece por trás? Lembra do Live Class, quando eu mostro para vocês o vídeo inteiro da turma e tudo que eu consigo fazer para elas terem atenção, para elas conseguirem fazer os exercícios? Ali vocês veem uma parte muito linda que a gente corta, né? Mas no Live Class, onde eu mostro o que é real, como é a realidade do professor, né? E vou falando para elas o que elas precisam fazer, como deve ser feito, para que no final eu não fique toda sem resultado nenhum, toda descabelada, porque minhas alunas não estão fazendo nada com nada, né? E não jogue essa culpa para cima da sua aluna, não jogue essa culpa, porque isso vai partir de você, tá bom? Isso vai partir de você inteiramente. O maior benefício que essa solução pode gerar, essa solução de você fazer esse trabalho, esse planejamento, né? São aulas produtivas, né? São aulas produtivas. A Glaucia falou aqui, verdade, planejamento é essencial. Música, exercício, etc. Não dá, tem que ser de 3 em 3, 4 em 4, dá muito certo. Justamente, é como eu faço, às vezes faço 2 filas para fazer uma por uma, só que em dupla, né? No caso, uma de uma fila, outra de outra fila. Mas isso porque eu já trabalhei outras coisas lá. Então, se eu trabalhei com o grupo, aí depois trabalhei com um grupo menor, aí depois vou de 5, aí depois vou de 4, aí depois vou de 3. É um processo, entende? Até elas entenderem que precisam esperar. E você pensar que sua aluna vai ficar sentadinha esperando, aí também é um pouco difícil.
para você conseguir fazer ela ficar sentadinha esperando, aí vai uma outra dica. Você precisa criar uma das coisas que eu já fiz, né? Criar eu coloquei num papel, tipo uma cartolina, né? Como se fosse uma casinha. E aí eu colocava, ó, você tem que ficar aqui dentro da sua casinha até a amiga passar, até a amiga terminar, porque aí quando for sua vez, você vai estar protegida. A gente faz toda uma história que senão o lobo mal vem e não sei o que, sabe? Tem toda uma história por trás, entende? Criando uma rotina, planejamento e executando. Tem que trabalhar o respeito, a hora. Isso mesmo, Glaucia. E eu vou contar uma situação para vocês muito interessante também. E você fazendo isso, solucionando esse problema, você com certeza vai ter aulas mais produtivas, você com certeza vai ter um resultado imenso no final do seu ano. Eu nem digo tanto do ano, mas também da aula mesmo, né? A gente tem professoras que não conseguem mensurar a quantidade de ganhos feitos durante o ano. Tem professora que não consegue mensurar, porque não sabe como iniciou, não sabe como aquela aluna estava quando ela entrou. Então, você conseguindo resolver este problema, né, criando uma estratégia para esse problema, você não vai mais ter essa dor de cabeça. E também você entendendo que toda criança é uma criança, ela não vai parar porque você está mandando, ela não vai, elas não vão repetir, vão fazer tudo ao mesmo, não vão. É coisa de criança, certo? A Rita, eu fiz cartões de papel. Aí tem o desenho da bailarina sentada e eu entrego e falo que elas têm que ficar igual a bailarina, em pé, igual a bailarina. E a bailarina em pé eu entrego para quem for fazer o exercício. Boa estratégia. Gostei, Rita. Boa estratégia para você fazer. Gente, toda aula a gente precisa trazer uma coisinha assim, porque senão a gente não consegue manter as nossas alunas. Eu quero fazer ela aprender, ela vai aprender mesmo? Entendeu? Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Que no fim, o problema de todas as professoras não é uma turma lotada. Não é uma turma lotada. O problema das professoras é a dispersão das alunas. Porque a gente pensa que tem a turma lotada e aí, por conta dessa turma lotada, nós vamos perder o controle da turma, vamos ficar louca, não vamos conseguir fazer mais nada, vai se descabelar todinha, né? E não é. Eu tinha 30 alunas numa turma. E aí eu tinha uma bonitinha, maravilhosa, né? Que ela. E, gente, eu vou falar assim porque a gente está aqui entre professoras e professores, a gente sabe como é que funciona. Gente, ela tocava o terror na sala. E eu sabia que o problema realmente não era só a dispersão, mas ela tinha um poder de puxar todo mundo com ela, que vocês não têm noção. E aí meu Deus, eu quero que ela saia. Eu quero que ela saia. Olha, fugindo do problema. Olha a gente fugindo do problema. Tomara que a mãe dela tire ela, tomara que ela. E toda aula ela dizia, né? Ah, eu não vou fazer mais balé. Ah, minha mãe não. E ela, 4 anos. Ah, mais isso e mais aquilo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tenho que criar alguma coisa para fazer com que essa bonita pare de fazer essas coisas, né? Para fazer com que ela pare de puxar as alunas, ela se sinta importante, o que está acontecendo na casa dela, o que está acontecendo na vida dela, para ela ser assim. E ela não respeitava os pais na minha frente, entende? E aí foi quando eu resolvi dar muitas responsabilidades para ela, né? Eu chamava fulaninha, fica aqui do meu lado, você vai ser minha ajudante hoje, né? E aí por aí vai. Eu fui trabalhando ela como ajudante. Eu disse: olha, você, fui falando a importância, você é uma aluna muito, muito inteligente. Então, eu acredito, sabe quando tem um espelho e todo mundo quer ser igual, sabe? Pois é, se você
arrasar aqui, como eu sei que você vai arrasar, você vai ver todo mundo querendo fazer igual e isso e aquilo, sabe? E aí ela ficou deslumbrada com aquilo. Gente, o resultado foi assim de imediato, né? Vamos lá, primeira semana eu fiz isso, só que ela ficou meio assim. Quando foi na segunda semana, pra vocês terem noção, essa aluna se tornou o meu xodó, entendeu? O meu xodó mesmo. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho a partir dessa estratégia, porque eu tinha uma aluna que realmente ela não era dispersão, né? Era uma coisa mesmo que ela queria bagunçar e acabou, né? Ela queria bagunçar e pronto. E aí foi com essa estratégia da ajudante que eu já falei milhares de vezes para vocês, né? Lá na comunidade, eu tenho certeza que a Glaucia, caramba, eu faço isso, dá muito certo. E dá mesmo, porque a criança, quanto mais responsabilidade ela tem, menos ela vai ter tempo de olhar para o lado e vai fazer alguma bagunça, sabe? Menos ela vai ter tempo de olhar para o lado e começar a bagunçar, começar a fazer essas coisas. Não se sintam pressionados se você tem uma aluna dessa forma, ou se você tem mais de uma aluna assim. Você consegue sim criar estratégias para fazer com que essas crianças parem de tocar o terror, né? Por isso que eu digo, por isso que eu digo, é muito importante você saber diferenciar uma aluna dispersa de uma aluna bagunceira que gosta realmente de chamar atenção. E aí não é você brigando com ela que você vai resolver as coisas, porque até isso ela vai ver que tá chamando sua atenção. Então, se funcionou, ela tá vendo que tá gritando, tá funcionando, ela vai repetir isso sempre, entendeu? Seja isso uma coisa boa para ela ou não. E, e, foi muito forte, sabe, conviver com essa história, porque no ano seguinte o pai dela quis tirar ela por conta do valor mesmo, né, em relação à mensalidade. Só que ela era aquela que tanto faz como tanto fez. Gente, a menina altamente adulta. Eu tenho certeza que você já deve ter um aluno assim na sua sala, altamente adulta, conversa assim, é outro mundo, né? E aí, para mim, eu, eu fiquei muito triste, mas aí depois ela voltou, deu tudo certo, né? E eu, eu não consigo, eu queria mensurar para vocês a felicidade, sabe? E o desenvolvimento que eu tive, não só dela, mas da turma inteira, né? Porque realmente ela tinha esse poder de levar todo mundo com ela. Então, eu consegui identificar aquele poder e o que, que a gente conseguiu? Conseguiu um desenvolvimento imenso na turma, né? Usa essa estratégia, muito essa estratégia, a tia Cris. Funciona muito. Inclusive, agora, essa estratégia que eu vou falar aqui para vocês, hoje, como eu falei para vocês, a gente conversou muito na comunidade, né, sobre essas alunas dispersas, né, e muitas professoras falaram lá os seus problemas, seus maiores problemas, isso e aquilo, e várias histórias foram me chamando a atenção. Inclusive, uma dessas histórias, eu vou me fez trabalhar num tema aí que eu vou trazer também esse tema para vocês, né? Que foi até a Bruna Aurora, não sei se ela já está aqui, está por aqui, né, Bruna? Eu achei muito interessante, porque a gente sempre fala que ter turmas grandes traz uma grande loucura para a cabeça do professor. Mas e quem tem apenas 2 ou 3 alunas na sala? Ou só um aluno na sala, né? Aí a gente também diz que é muito difícil conseguir com que a criança não se perca, não ache chato e não saia por conta disso, sem graça, né? E aí tem algumas professoras vivenciando isso lá na comunidade, né? E outras professoras contando as suas estratégias, o que foi que funcionou, o que não funcionou, o que ainda dá certo, né? E em relação a alguns recursos para fazer com que a criança fixe ali na sua aula, né? Os recursos. Eu utilizava muito um dos recursos que uma professora até colocou aqui, que era do pozinho mágico,
né? De colocar realmente o pozinho mágico, outro recurso. E aí eu fui deixando de usar, mais para frente eu vou explicar para vocês porque eu fui deixando de usar um pouco esse recurso, né? Mas utilizando essas coisinhas de recompensas no final, pode ser que a aluna ela trabalhe, ela queira somente fazer aquele determinado movimento, sequência, por conta da recompensa no final, e não é essa a intenção. Então, eu parei de levar toda a aula e fui criando outras estratégias para ir dividindo aí, né, as ideias. E uma estratégia que eu achei incrível, incrível mesmo, que foi a tia Cris que deu, achei maravilhoso. Para mim tá falhando também. Aqui deu parece que eu tô meio assim travando. Gente, eu tô no YouTube, eu não sei se tá travando no YouTube, galera do YouTube, me fala aí. YouTube, Facebook. Aqui, se não tiver muito bom para vocês aqui no Instagram, entra aí no YouTube, que a gente tá também, tá bom? Olha, é uma coisa assim, um show que eu adorei e eu quero que vocês façam junto comigo, tá bom? É assim. Vinícius, tá ótimo. Ó, o que é que a criança, isso vai lá do tema, ou lá das regras, você iniciar a sua aula. Cris, se eu errar, você me diz, viu? Ó, criança não pode, deixa eu pegar aqui minha pesca. Criança não pode fazer correria, né? A mãozinha aqui rapidinho, e você pode até dar uma corridinha, né? Criança não pode fazer correria, nem gritaria e nem porcaria. E você tem que explicar para ela, tá sem som? E você, gente, vem para cá pro YouTube. Então você tem que explicar para ela o que seria a correria, que é a criança ficar correndo a sala toda, fazer aquele negócio, aquela algazarra. Não pode. Gritaria, correria não pode. Gritaria, a criança chamar atenção, tentando chamar sua atenção, gritando, fazendo isso, falando alto. E porcaria, quando a gente faz assim, é justamente tudo aquilo que é ruim para a turma, que a gente pode trabalhar aquelas palavrinhas, né? Não pode beliscar, não pode bater, tem que ser educado, tem que ser isso e aquilo. E a porcaria é tudo isso de ruim que a criança poderá fazer dentro da sala, mas ela não vai poder, porque você vai fazer isso com ela. E aí, no final, fala assim, e o que é que aqui tem que ter somente alegria. E você está trabalhando com o corpo, então para isso, você iniciar a aula como a Cris inicia, né? Criança não pode fazer correria, nem gritaria, nem porcaria, porque aqui só tem alegria, entende? Imagina tudo com você expressando com cor, você colocando para fora, a criança tende a fixar muito mais, né? Ela não só está falando, ela está se escutando e ela está também expressando, né? Então, isso vai ser uma forma muito, muito, muito eficaz também de que essa criança vai conseguir entender as regrinhas da sala, entende? Então, vamos fazer juntos para vocês entenderem. Criança não pode fazer gritaria. Opa, errei de novo. Criança não pode fazer correria, gritaria, nem porcaria. Aqui só tem alegria, né? E aí, adorou, né, Glaucia? Você veio no show. Josimari, olá! E aí, gente, dá muito certo. Inclusive, não só essas estratégias, mas outra que eu vou passar para vocês no finalzinho. Você deve até pensar assim, Mônica, mas eu tenho uma turma, ela é até grande, né? A Cris falou até uma coisa aqui muito interessante. Ó, todas as vezes que elas se dispersam, é só parar e perguntar as regrinhas. Inclusive, dentro aqui, eu queria falar a situação para vocês que aconteceu comigo.
eu estava até conversando com a Cris antes da live, que foi exatamente isso que aconteceu. Uma criança começou, aí as outras começaram junto com ela e tudo mais, isso já em outra turma, né? E aí eu parava assim e ficava olhando em silêncio. Eu parava. Aqui foi uma das formas que eu encontrei também. A Cris aqui, ela já foi na ideia da correria, gritaria, parava a aula para falar, né? Então, dessa vez, eu parei a aula e fiquei olhando para elas, né? E aí, uma aluna começou, tia Mônica, não sei o que, não sei o que, tia Mônica, olha aquilo ali, tá correndo. E eu aqui, ó, tia Mônica, não sei... Gente, eu fiquei assim, um estátua. E aí a criança, uma outra criança, eu não esperava por isso, né? Me surpreendeu muito isso. Uma criança falou, tia, pelo amor de Deus, responde ela. Aí ela falou assim, tão alto, tão assim, chateada com a situação, que todo mundo parou. E todo mundo ficou olhando. Aí eu, tá vendo como é ruim quando a gente quer falar com uma pessoa e a pessoa não dá nem bola pra gente? Não é ruim? É horrível quando a gente quer falar, quando a gente quer se expressar e ninguém dá bola pra gente. Então, é muito interessante eu conseguir, né, e consigo fazer. Quando eu faço essa ideia de parar e ficar olhando, elas meio que se sentem assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Opa, tem alguma coisa aqui que a tia Mônica não tá gostando, né? Isso mesmo, Cris. Quando elas se dispersa durante a aula, você usa correria, gritaria e porcaria. Aqui só tem alegria. Isso também é um recurso assim incrível, porque como eu falei para vocês, além de tudo, ela tá se expressando e ela tá falando também, sabe? E você pode pensar, como eu falei, continuando, que isso não funciona para você. Por quê? Por que não funcionaria para você? Ah, porque meu espaço é todo aberto. Eu tenho essas 20 alunas, 30 alunas e meu espaço é aberto. E é impossível elas pararem. Na live de ontem, inclusive, eu falei sobre até essa situação. Eu dou aula num espaço alto, é um pátio, dava aula, né? Aqui a gente deu uma parada agora, né? Mas é um pátio mesmo, e a criança, vocês imaginam a loucura? Porque lá não tinha só o balé, então tinha várias outras atividades, e aí tinha gente que passava para ir beber água, tinha gente que passava só para passar, né? Então, era muita coisa que podia dispersar as alunas, né? Então, o que eu fazia? Eu delimitei, né? Coloquei uns cones e coloquei até onde a gente poderia ir, como se fosse uma sala. E eu pedi também a colaboração dos nossos queridos pais para que não fiquem entrando, né? Porque quando eles entravam, eu fazia a mesma coisa, eu parava a aula, falava assim, ó, porque eles sabiam que não podiam entrar. Não podia porque acabava com todo o trabalho ali que eu fiz com a criança, né? Então, quando eles foram percebendo que estavam atrapalhando, eles foram parando mesmo de fazer isso, né? Então, eu realmente consegui contornar isso criando estratégia, que é justamente delimitar o espaço, fazer aula atrativa, falar de uma forma altamente atrativa mesmo para a criança, pedindo para os pais, porque tem outro probleminha aqui, que é de pais que assistem a aula, que ficam na sala, e aí a professora não consegue fazer com que a aluna foque nela. Por quê? Por que a aluna não está focando? Né? Porque o pai tá lá, o pai chama atenção, tem duas autoridades na sala, a criança não sabe para quem olhar, e às vezes até vai inibindo outra aluna. Não é bacana fazer isso, sabe? Não é legal. E aí, conversando com os pais, mostrando que o pai, ele tá atrapalhando não só a filha dele, mas ele tá atrapalhando toda a turma. Porque aquela aluna que o pai não tá lá,
ela já começa a ficar sentida porque o pai não tá lá, ou então ela fica envergonhada porque tem outra pessoa assistindo, né? E do mesmo jeito a criança. Às vezes uma aluna, ela não consegue fazer alguma coisa, determinada coisa, porque o pai dela tá vendo, né? Ela, ou ela fica elétrica demais, ela fica tímida, retrai tudo, entendeu? Então é muito bacana você ter esse contato com o pai e você explicar, né? Olha, a diferença de você aqui e a diferença de você quando não está aqui, né? O trabalho é totalmente diferente e influencia. Vamos fazer assim, vamos fazer uma aula por mês aberto, a cada 2 meses uma aula aberta para que vocês assistam, né? Para que vocês consigam ver, para que não fiquem querendo toda hora, tá aqui bisbilhotando, tá aqui olhando, isso e aquilo. Elas gritam e começam a falar, aí eu falo logo do silêncio, logo elas percebem. Eu faço logo o jogo do silêncio. Vamos usar isso, o jogo do silêncio. A Bruna entrei, tive que sair, tô assistindo atrasado, mas estou acompanhando. Tudo bem, Bruna. Não dá mesmo certo para os pais ficarem dentro da sala. Eu entrego um texto no ato da matrícula para os pais. Só isso já funciona muito, né, Cris? Ótimo. Envio fotos e vídeos, grupos no WhatsApp. Eu não deixo. A Glaucia falando, eu não deixo só na primeira aula, só deixo na primeira aula. É isso? As alunas sai sem os pais, muda muito o comportamento. É tão louco isso, é tão louco que a gente não. Primeiro, se a gente começar deixando a aluna, principalmente aquela aluna que não desapega do pai, né? Ela nunca vai desapegar se você ficar deixando ela sempre dentro da sala, entendeu? E aí ela tem que ir ganhando, tem que ir ganhando a confiança dela, você. E aqui é um tema para uma outra live, essa confiança, mas vamos lá. Então, como eu falei, os pais dentro da sala, não. Essa ideia de fazer reunião, essa ideia de mandar um comunicado, às vezes comunicado tem pai, né, que só pega aqui e joga ali, né? Mas tem outros que conseguem ver, e você falando isso lá naquela primeira reunião inicial, que já foi falado aqui para vocês no aquecimento, vocês precisam fazer reunião inicial, tá? Então, tudo isso é resolvido lá no início do ano. E você vai evitar muitos problemas futuros aqui, tá bom? E as professoras erram muito, eu falo assim para vocês com toda convicção, que as professoras erram muito ao pensar que a criança precisa estar focada nela toda hora, né? E aí você vai ficar frustrada, porque isso não vai acontecer, né? Sua turma não vai ficar paradinha esperando você fazer. Você só precisa primeiro entender. Você precisa primeiro entender mesmo, de verdade, que a sua bailarina, que a sua aluna é uma criança. Oh, deu uma pausada aqui no Instagram, mas vamos lá. Que a sua aluna é uma criança e que cada criança tem seu tempo e que cada corpo é um corpo, que cada cabeça é uma cabeça, que cada criação tem uma criação, sabe, gente, é muita coisa envolvida. Então, não se atentem tanto às crianças toda hora e você está exigindo o foco delas todas ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer. E pare de ficar gritando chamando a atenção de uma, enquanto outras estão prestando atenção. Para de gritar, porque você está perdendo todo o trabalho que você construiu ali com a turma. Deixa que vai ter um momento que ela vai voltar. E aí você continua a mesma aula e ela vai pegando o ritmo. Entende? Não dá para você ficar toda hora. Fulaninha, presta atenção, olha para cá. E aí quem estava prestando atenção já vai olhar para o que ela está fazendo e vai querer fazer também. Entende? Então,
tomem cuidado, professoras, com isso, sabe? E você resolver isso da melhor forma, sobre as ideias que eu trouxe aqui para vocês. Antes de passar aqui, eu vou ler esse comentário aqui. Boa noite, Amélia. Se os pais ficam na sala, eles querem mostrar para os pais o que estão realizando as atividades. Os pais tornam-se autoridade maior dentro da sala do que o próprio professor. Isso já aconteceu muito, muito comigo, né? Então eu parei de deixar. Não, 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 não. Ninguém entra aqui, ninguém. Porque eu não consigo dar aula se vocês ficarem aqui. Né? E um pouco até constrange o professor. Você não consegue nem chamar a atenção da aluna, se precisar chamar uma atenção, porque o pai dela tá lá, né? Então, eu fico muito constrangida se tem algum pai lá e eu tô fazendo um trabalho, eu não gosto, de verdade. A mãe de uma aluna usou drogas durante a gravidez da criança, e a criança de 6 anos sente os efeitos da abstinência até hoje, extremamente agitada. Tem um auxiliar só para ela e ainda é difícil. O que fazer? Que pergunta maravilhosa. Vou até jogar aqui. O que fazer? Como você falou, Ana Luísa, quando a gente tem uma aluna que tem essa agitação toda e tudo mais, eu não gosto tanto de trabalhar com ela sendo sendo algo diferente na sala, né? Porque ela vai ver que as outras alunas não têm, entende? Então, você já sabe qual é o problema. Que o problema dela é porque a mãe dela usou droga durante a gravidez, então tem tudo isso envolvido. Então, você não pode, de jeito nenhum, pensar que a criança, ela tá fazendo aquilo porque ela quer, né? Eu acredito que você sinta isso. Mas como você resolver? De início, você traz ela para você, usa ela como sua ajudante. Se por um acaso, Ana, não der certo, aí você usa as outras estratégias que eu vou dar aqui. Se por um acaso também não der certo, aí como último recurso, você vê realmente um auxiliar, mas não só para ela. Entende? Um auxiliar não só para ela, um auxiliar de turma, para ela lidar com situações que talvez você não consiga lidar ali, porque você precisa continuar dando aula, né? Então, se ela está fazendo isso, se está sendo complicado para ela, vai trabalhando essa ideia da ajudante. Eu, assim, para mim, a ideia da ajudante faz muito sentido. Eu tive alunas, trabalhei com alunas autistas sendo ajudante e funcionou, né? Cada grau é um grau também, né, gente? Eu também não vou dizer para vocês que sempre funciona em relação, né, alguns transtornos, alguma coisa assim. Não é assim. Mas, em alguns casos, funciona. E você precisa, antes de ver essa auxiliar, você precisa ver essas outras estratégias, que seria a ajudante, que seria as outras ideias que eu vou começar a dar aqui para vocês. E no último caso, como último recurso, auxiliar para todas, para que ela não se sinta diferente, né? Inclusive, até teve uma situação que me fez pensar assim, uma criança, quando eu dava aula de educação física, eu estava na prova, né, ajudando ela, ficando na sala, observando, né? E aí, era um menino. E aí ele pegou e perguntou por que a prova dele estava diferente das outras. Ele começou a observar isso, e ele também era autista, né? Ele é autista, e aí ele começou a perceber. E aí ele começou a dizer que não estava entendendo por que todo mundo, toda vez a prova dele tinha uma bolinha diferente, porque era uma prova diferenciada, né? Então ele começou a se sentir fora daquilo. Eu sou diferente. Eu não, sabe? A criança começou a ficar muito mal, muito mal. Então, quanto mais você trouxer essa criança para a sua realidade, quanto mais você trouxer essa criança e mostrar para ela que ela é do mesmo jeito das outras, ela é do mesmo jeito das amiguinhas, só que ela é um pouquinho mais elétrica, porque cada um tem o seu jeito de ser,
entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado com crianças que têm algum tipo de transtorno, que tem alguma coisinha assim, porque elas podem se sentir mais deslocadas do que elas já se sentem, entende? Então, ter muito cuidado com essa forma de lidar com crianças assim. E, Ana, você já sabe o que ela por que, que ela é assim? Então, o passo inicial de tudo mesmo é você saber como é essa criança, você saber por quê, o que está acontecendo lá na casa dela, porque tudo é influência, né? Tudo influencia lá dentro da minha turma. Tudo vem de algum lugar de criança. Tudo vem de algum lugar, entende? Na minha sala não fica, é também fiz uma das minhas regrinhas para as alunas. Eu já falo, não grito. Eu não grito, eu não gosto de grito também. Faço um regulamento interno. Justamente, primeiro, porque eu grito. O que é que vai acontecer? Você gritando com a sua aluna? Ela vai só repetir o que você está fazendo. Se a tia está gritando, eu vou gritar também. Obrigado, acho que a ideia da ajudante vai ser bem legal mesmo. Depois me conta mais sobre essa história, Ana. Eu acho muito interessante trabalhar assim. E vamos lá com umas ideias para vocês, muitas ideias aqui. Além da ajudante, nós temos uma outra estratégia de manter o foco, é você trabalhar com a aula como uma ideia de brincadeira do mestre mandou, né? Aí, no caso, seria a professora mandou, né? A professora mandou fazer isso, a professora mandou fazer aquilo. E aí você já inicia a aula trazendo elas para essa brincadeira. Olha, hoje nossa aula vai ser toda dentro do mestre mandou. Então, se o mestre mandou, a criança tem que fazer. Então, é uma outra forma que também vinga demais, 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 dá super certo. Entende? Outra coisa que eu gosto de utilizar é o semáforo. Eu já até, inclusive, já mostrei para vocês aqui. Eu coloco o semáforo na parede, né? E aí tem um espaçozinho que eu coloco o nome delas, né? Então, quem foi incrível na aula, quem fez tudo certinho, vai lá para o verde. Quem fez mais ou menos que precisava melhorar, vai para o amarelo. E quem não prestou atenção em nada, vai para o vermelho. Então, todo tempo quando você mostra ali, olha o semáforo, vamos prestar atenção. Olha, não pode fazer porcaria, dependendo da situação que está acontecendo ali na sua sala, né? Então, essa ideia do semáforo, para mim, também deu super, super, super certo. Porque ninguém queria o semáforo. Aí, como eu falei para vocês, o recurso que eu utilizava do pozinho mágico, o batom mágico, isso e aquilo, eu parei de fazer com tanta frequência, justamente para a criança não pensar que aquele recurso que eu estava usando ali era só isso. Era só isso. Eu preciso fazer aula para eu ganhar um batom mágico, para eu ganhar um pão mágico. E aí eu estou introduzindo uma ideia super errada na cabeça da aluna, né? Então, às vezes, sim, às vezes eu levo uma coisinha para agradar, para motivar, mas não toda vez. Toda vez eu tenho que fazer uma aula e no final vai ter uma recompensa. Se você não fizer, você não vai ganhar. Não, aí a gente já está trabalhando no outro lado da criança e você não vai querer desenvolver isso na criança. Eu lhe garanto, porque a partir dali, olha o perigo disso. A partir dali, a sua aluna, para a vida inteira, ela só vai fazer qualquer coisa se tiver uma recompensa no final, né? Até ela adulta. A gente fala muito que no início da nossa carreira, né? A gente dá aula, às vezes até de graça, né? Eu para pegar experiência, mas não só por isso, mas para mostrar meu trabalho, né? E isso pode afetar na vida da sua aluna, e sim, entre outras coisas, né? Não só lá na aula de balé, mas também na escola, né? Então, na escola regular, isso tudo vai influenciar a sua aluna. Então, usa a recompensa não como forma de fazer com que a sua turma faça,
a aula, entende? Usa ela como outra forma, uma motivação, um agrado que você quer dar para sua aluna, né? Tem uma outra coisa bem interessante. Ai, eu quero ver aqui esse comentário da Bruna. Entrou aqui uma coisinha no meio, Bruna. Aqui. Nunca havia pensado em fazer a aula assim, no formato. Opa! No formato de mestre mandou. É muito interessante. A criança faz, ela adora, porque ela já, eita, eu tô brincando, eita, eu tô fazendo isso, é muito bacana, entendeu? Então, de início, o que eu te sugiro para todas vocês, né, é iniciar com essas atividades que vá trazer com sua aluna para você, né? Essa ideia, vou repetir, tá bom? Da da correria, gritaria e porcaria. Vamos lá. Criança não pode fazer correria, e você mexe as perninhas também correndo. Criança não pode fazer correria, nem gritaria. Aí você faz só o gesto, deixa elas falarem, né? Criança não pode fazer, elas respondem correria. E o que é gritaria e nem porcaria. Aqui só tem alegria. Aí você utiliza que você pode já trabalhar desde o início da sua aula, né? O mestre mandou também, o semáforo também. Então, essas atividades que você consegue trazer a sua aluna fazer com que ela se sinta, não é que ela se sinta, mas que ela entenda as regras. Pronto, na primeira live que eu falei para vocês sobre as regras, quando a criança escreve as regras, ela diz o que pode e o que não pode fazer, para ela é muito mais fácil seguir aquilo ali, porque foi ela que falou, não foi você que impôs nada, né? Então você vai instigando a criança a falar o que é correria, a criança pode fazer isso, o que é gritaria, o que é isso, o que é porcaria. Então vai instigando a aluna, e pelo fato de ser algo gesticulado, né? Eu, inclusive, a gente faz algo muito bacana gesticulado também, que é a, a postura da bailarina, que para elas já sabem de tudo. Barriga para dentro, peito para fora, bumbum encaixado, ombros para baixo, pescoço de girafa, mão na cintura e sorriso no rosto. Então, quando eu falo para elas, a postura da bailarina, elas já começam a falar. Barriga para dentro, peito para fora. E elas começam a falar. E aí dá super certo, né? Tudo porque tem aquela coisa bem gesticulada também, tá bom? Tive uma experiência no final, no final do ano passado com uma aluna que não queria fazer as aulas. A mãe dela levava, pois dizia que ela só queria ficar 24 horas na TV, no celular, no YouTube. Então colocou no baralho para a filha ter um momento para se movimentar. Então já era meio complicado fazer para ela fazer as aulas. Meu Deus, imagina. Imagina uma loucura dessa, né? Gente, quando nós paramos para perceber o erro que é dar um celular para uma criança, o erro que é deixar a criança assistir televisão nessa loucura e tudo. Claro que isso não tem a ver com vocês, porque vocês são professores e educadores. Ali é mais com pai, enfim. Mas se vocês conseguirem incentivar nas reuniões, né, principalmente bebezinhas, turmas bebês, turmas fraldinhas, de para que os pais cortem mais isso e deem mais atividades para as crianças de montar, para que elas trabalhem a mente, para que elas se desenvolvam, né? Tem aquele caixa que é só coisinha de montar, que você vai montando tudo que você quer, né? Então a criança ali ela tem a possibilidade de expandir a criatividade dela. Agora, se eu dou para ela uma boneca da Frozen, o que, é que ela vai fazer? Ela sabe que a boneca da Elsa, o que, é que ela vai fazer? A Elsa faz o quê? Solta o gelo, então ela vai usar aquilo que ela viu. Ela não está criando nada, ela só está repetindo, entende? Então, quando você instiga a sua aluna,
você tem um ganho muito grande. Agora, quando a gente fica dando essas coisas, fazendo com que as alunas repitam coisas que já existem, a gente está limitando ela, né? E aí, no futuro, a gente vai ver aí que não vai ter desenvolvimento. Para a filha ter um momento para se movimentar, então era meio complicado. É muito difícil mesmo. Aí o trabalho é bem grande, né, Bruna? Gente, vocês têm perguntas, têm alguma dúvida? Ficou claro para vocês que o problema não é uma turma lotada, o problema é a dispersão das alunas, que o problema como desenvolver elas, como desenvolver a minha turma, se eu tenho muita dispersão na minha turma. Então, eu dei várias ideias aqui para vocês que vocês podem usar, tá bom? E por aí vai. Eu quero que vocês utilizem. Quando vocês utilizarem, vocês me mandam mensagem para dizer se esse negócio não funciona. Funciona, 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 porque não é só eu que estou fazendo. Muitas professoras, muitas professoras utilizam essa ideia. Então, eu tenho alunas, tive turma de 30 alunas numa sala. E eu conseguia fazer. Não é porque eu tenho um poder mágico, não, é porque eu trabalhei uma estratégia para aquilo, né? Eu criei uma estratégia, né, para desenvolver aquilo. E para diminuir o trabalho de vocês, eu estou realmente falando para vocês o que é que funcionou. O que é que funcionou não é você brigar com a sua aluna e botar no cantinho da disciplina, porque isso não vai funcionar, não. É você criar suas estratégias como ajudante, mestre mandou, do semáforo, do correria, gritaria, porcaria, são essas estratégias que vai fazer suas alunas se desenvolverem e prestarem muito mais atenção na sua turma, porque você está trazendo sempre algo diferente para ela, algo sempre atrativo, entende? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu vou trazer, como prometido, que eu, inclusive, falei, foi com a Bruna, lá na comunidade, que é se para a gente é difícil ter uma turma lotada, e como manter a atenção das minhas alunas quando eu tenho duas crianças numa turma, uma criança numa turma. Você tem uma aluna só por turma ou duas? Essa quantidade assim mínima. Me diz se você não tem dificuldade de manter essa aula atrativa, de manter ela sempre com sede de quero mais, né? Misa, maravilhosa. Várias dicas muito, muito úteis. Live maravilhosa, como sempre, muito bom, funciona. Ansiosa para esse próximo tópico, estou sofrendo com isso. É isso, foi a Bruna que deu essa ideia mesmo, viu? Porque assim a gente consegue ver. Quando eu peço para vocês colocarem lá na caixinha de perguntas, é justamente porque às vezes a gente tem um problema e nem percebe. A gente só percebe quando a gente fala sobre aquilo, né? Então, esse é um dos tópicos que a gente vai tratar nas próximas lives aí, tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado. Funcionou muito, sim. Obrigada, tia Mônica. Beijo, Gláucia. Amei estar aqui com vocês. E agora eu peço novamente, porque essa live vai ficar disponível, e vocês compartilhem lá nos grupos, em todos os grupos que você tem de professor. Tá bom, combinado. Você vai compartilhar e depois vai compartilhar também no Instagram, que a gente também vai ficar aqui a live salva no Instagram, tá bom? Então eu conto com vocês para que a gente consiga ter bailarinas muito, muito mais desenvolvidas aí pelo nosso Brasil e crianças menos traumatizadas, sem dizer dizendo que balé é chato, que não vai fazer balé, né? E parem de pensar que balé é disciplina e fala assim, balé é disciplina e isso e aquilo é uma consequência, tá bom? Então eu conto com vocês e vamos juntos nessa, certo? Próxima semana nós começamos a nossa semana do Baby Class, tá bom? Então para finalizar, vamos finalizar assim juntos? Criança não pode fazer correria, nem gritaria, nem porcaria, porque aqui só tem alegria. Muito bem, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigado por estarem aqui hoje. E vamos, que o negócio vai funcionar.
tá bom? E depois vocês me contem se funcionou mesmo. Que eu sei que vai funcionar, viu? Um beijo. Deixa eu dar tchau aqui, despedir do pessoal do YouTube, do Facebook.